Olá, amigos! A intenção hoje é refletir sobre alguns conceitos da história. Conceitos são importantes para a história, porque eles ajudam a explicar muitas vezes períodos diferentes e comparar situações que aconteceram em épocas variadas. Então, hoje nós vamos falar de oligarquias. O que são oligarquias? Uma oligarquia é uma concentração do governo nas mãos de um grupo pequeno. Não é individual, mas é um grupo restrito, é um grupo seleto. Então, as oligarquias são pequenos grupos que podem se ocupar ou se ocupam do poder. O Brasil teve uma experiência significativa de governo de oligarquias logo após a proclamação da República. A República chega em 1889. Nos primeiros anos, nós vamos ser governados por presidentes militares e logo em seguida chegarão ao poder presidentes civis que vão formar oligarquias. Tanto que essa primeira fase da República, ela é chamada de República das Oligarquias, dos grandes governadores, café com leite, República Velha, que é uma expressão que eu pessoalmente gosto, porque já caracteriza o período. Então é isso, pequenos grupos que vão se ocupar do poder. Esses grupos eram uma novidade na República? Não. Essas lideranças políticas, elas já se organizavam durante o Império. Elas já se organizavam. Então, durante um período, o intervalo entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, quando o Brasil foi administrado por uma regência, foi criado no Brasil uma chamada Guarda Nacional. Essa guarda era para combater os movimentos de oposição. E quem podia entrar para essa guarda especial era quem tinha direitos políticos, que na época significava ter renda mínima. Os chefes da Guarda Nacional, os comandantes, eram chamados de coronéis. E eles acabaram tendo nas suas regiões uma influência de força policial e também uma influência política no comando, na organização, na liderança. Resultado: a figura do coronel, ela vai se construindo ao longo do Império. E quando chega a República, esses coronéis, que eram lideranças políticas locais, vão formar algumas oligarquias. Então, quando a gente fala de oligarquia, eu não estou falando que aqueles poucos que ocupam o governo são populares. Não são populares. Eram lideranças constituídas e fortalecidas ao longo do tempo, que ocupavam o poder local e uns iam sustentando e apoiando os outros. Como que era esse se manter no poder? Vocês já ouviram falar na expressão curral eleitoral? Tem uma música do Zé Ramalho que diz assim: vida de gado, povo marcado, povo feliz. Toda vez que eu ouço essa música, que tem uma letra belíssima, me volta à cabeça a ideia de curral eleitoral.
né? Por que a gente usa essa expressão curral eleitoral? Porque nessa época, né, na República das Oligarquias, que é o início da história da República Brasileira, os coronéis tinham seus grupos de apoiadores que controlavam o voto da população. Controlavam como? Controlava através de uma estratégia que a gente chama de voto de cabresto. O voto de cabresto é um voto conduzido, direcionado, indicado. E por que ele era possível? Ele era possível porque o voto não era secreto. Então, não sendo secreto, aquelas lideranças que tinham influência sobre a justiça, inclusive, elas conduziam o resultado das eleições. Então, é um conjunto que formava a época. As lideranças políticas locais eram coronéis, chamados de coronéis, né, que controlavam o seu curral eleitoral através da estratégia do voto de cabresto. Em algumas regiões, no interior do Brasil, mais para o interior do Brasil, era comum esses coronéis terem jagunços. Ou seja, eles tinham uma força armada à sua disposição para garantir os seus interesses. Então, a gente não está falando de um processo simples. A gente está falando de um grupo que ocupa o poder e que se mantém no poder porque tem uma aliança com outros grupos para permanecer daquele jeito. Isso se mantém no Brasil de forma sólida na chamada República Velha, porque era mais fácil controlar as eleições. Fraudes também eram muito comuns naquela época, porque alterava-se resultado. Se você tem o domínio sobre a justiça e sobre a lei e a ordem, o resultado vai ser o que te interessa mesmo, né? Então, isso aconteceu durante muito tempo. Só que a primeira mudança que contribuiu para quebrar esse quadro foi instituir o voto secreto. Porque o voto secreto ele é uma bênção. Porque quando o voto é secreto, eu não preciso me expor para meu amigo ou meu vizinho de não votar nele, porque eu sei que ele não tem competência, mas ele é meu amigo. Então, talvez se a eleição fosse aberta, eu teria que dar aquele voto. Mas como a eleição é secreta, eu posso sorrir educadamente e não falar nada. Então, o voto secreto para o Brasil, ele representou uma proteção para o eleitor brasileiro. E até hoje o é. É uma proteção para o eleitor brasileiro, que pode se sentir livre para votar em quem quiser e não precisa expor os seus interesses. Essa ideia de coronelismo, né? Coronelismo vem de coronel. Os coronéis eram as lideranças políticas na época em que o poder ficava nas mãos das oligarquias. Então, isso tudo está junto. Os coronéis ainda existem? Oficialmente, não. Tradicionalmente, talvez. Ainda pode ser visto em nossa sociedade algumas características, muitas vezes isoladas, que lembram o coronelismo. Um grupo pequeno, uma liderança forte, controladora. Isso ainda pode ser eventualmente visto na sociedade brasileira, porque a gente carrega um processo histórico que a gente construiu.
Então, lá entre 1894, se a gente considerar o primeiro governo civil, até 1930, a gente tem realmente uma força muito grande dos coronéis na frente das grandes oligarquias do Brasil, que era Minas e São Paulo. Passado esse período, alguns grupos de lideranças, podem ser antigas ou podem ser novas, tentam se manter no poder, ou chegar no poder, chegar para se manter. Então, nós precisamos superar alguns processos históricos. Esse processo das oligarquias e dos coronéis, ele precisa ser superado. Porque quem administra todo mundo precisa defender a maioria, e não meu grupo, e não quem eu simpatizo. Em termos administrativos, talvez seja a coisa mais difícil de ser feita. Se tivermos poder, reflexão importante, vamos governar igual para todos ou um pouquinho melhor para o grupo ao qual eu sou simpático? Reflita sobre essa pergunta para ver se intimamente a gente ainda carrega resquícios de coronéis do passado. Uma fase que realmente precisa ser superada. Vale o pensamento. O que faríamos se estivéssemos do outro lado? É isso, pessoal. Refletindo e caminhando para entender a história e, quem sabe, fazer uma história diferente. Um beijo para vocês.